Olá, meus amigos. Meu nome é Valdir Martins. Eu estou como estudante de psicologia e esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia, um local para a gente refletir, para a gente aprender, nos conscientizarmos e, acima de tudo, evoluirmos. E hoje o nosso assunto é conexão interior. Por que esse assunto conexão interior? É porque a conexão interior é o que nos possibilita encontrarmos as ferramentas que nós necessitamos para a gente vivermos bem e sermos felizes. Então, quando a gente se volta para o nosso interior, a gente encontra esses elementos, essas ferramentas que nos ajudam e que nos possibilitam vivermos bem e sermos felizes. Nós temos capacidades intrínsecas de desenvolvermos, de crescermos, e vários autores da psicologia reforçam essa ideia. E também a gente encontrar as potencialidades em nós, que é o que nós acabamos de dizer, e encontrarmos também em nós aspectos que o Jung chama de sombras. E essas sombras nada mais são do que aspectos que às vezes a gente negligencia, que a gente tenta ocultar, mas que às vezes até de forma inconsciente isso aparece no nosso dia a dia, porque nós ainda não os integramos. Então esse é o maior desafio da humanidade, que é essa falta de conexão interior. Então muitas das vezes nós não paramos para perceber o que nós estamos sentindo, pensando e o que o nosso corpo está tentando nos comunicar. Então, por isso que é essencial a gente cultivar momentos de silêncio e presença. Olha, gente, momentos de silêncio. Por quê? Porque o silêncio ele tem muito a dizer. Então, nesse processo de autoconhecimento, ele nos ajuda a compreender quem nós somos, né? Reconhecer os nossos padrões e agir com mais consciência, com mais autenticidade e alinhado aos nossos valores. Então a prática da atenção plena nos ajuda a observar os pensamentos e emoções sem julgamento. A gente percebe a condição que a gente tem, o aspecto que a gente pensa que pode até ser negativo, sem julgar, né? Com autocompaixão, permitindo o encontro com aspectos esquecidos, tão ocultos na nossa vida interior. E essa jornada ela exige 3 aspectos, 3 atitudes fundamentais, né? Que é a autocompaixão, que eu já falei. Autocompaixão para a gente acolher a nós mesmos com gentileza, não nos julgando, né? Assumindo a nossa vulnerabilidade, para a gente enfrentar emoções difíceis com coragem. Por quê? Porque de repente a gente encontra aspectos que são difíceis da gente lidar com eles, mas a gente vai enfrentá-los com coragem e desidentificação. Por quê? Porque a gente passa a compreender que nós não somos os medos que sentimos ou as dores que sentimos, mas nós somos a consciência que observa esses aspectos. Então, quando a gente mergulha em nosso mundo interior, a gente pode encontrar feridas, sim, pode encontrar sombras. No entanto, aquilo que parece um obstáculo pode ser compreendido e transformado em fonte de crescimento. Então, a conexão interior nos conduz à sabedoria interna. Então, sem essa conexão interior, não é possível haver maturidade, não é possível haver evolução, né? Então, essa conexão nos ajuda a viver de forma mais consciente, integrada e autêntica, porque nós deixamos de ignorar alguns aspectos e os integramos. Quando a gente olha, quando a gente percebe esses aspectos que estão dentro, a gente descobre um universo capaz de nos tornar mais inteiros e conectados com a nossa própria humanidade.
Olha que interessante. E o Carl Roger, ele fala muito a respeito disso. Não só o Carl Roger, mas todos os teóricos da psicologia, basicamente, por palavras e teorias diferentes, trazem o mesmo conceito. E o Roger defendia que o ser humano possui uma tendência natural ao crescimento e à autorrealização. E essa tendência natural, lógico que ela nos traz para dentro de nós. Ela nos traz, ela nos conecta, ela busca essa conexão interior. Então, para Roger, esse autoconhecimento, esse processo, ele vai surgir quando nós entramos em contato genuíno com as nossas experiências internas, com o que a gente sente, com os nossos valores, os nossos traumas. Então, essa busca por autenticidade e aceitação de nós mesmos e a conexão com a própria experiência de vida vai refletir diretamente na sua teoria da pessoa plenamente funcional. Então, a pessoa plenamente funcional é aquela pessoa que mergulharam em si, se conheceram, integraram todos os aspectos, encontraram as potencialidades e até mesmo as desenvolveram. Outro autor que nós vamos citar hoje para falar sobre esse assunto é o Jung, o Carl Gustav Jung. Ele defendia a importância da jornada desse processo interior e do encontro com os aspectos inconscientes da personalidade. Por quê? Porque existem padrões que nós repetimos, existem comportamentos que nós apresentamos, que a base de tudo isso é inconsciente, está no lá profundo da nossa consciência. E se a gente descer até essa sombra, se a gente conhecer sem julgamento, abraçando a nossa vulnerabilidade, reconhecendo que isso faz parte da nossa natureza humana, abraçando esses aspectos, integrando-os, a gente vai se fortalecer, vai se tornar mais inteiros. E Jung desenvolveu conceitos como sombra, como individuação e integração dos conteúdos internos. Também Jung fala sobre enfrentar as feridas emocionais e transformar obstáculos em crescimento. Olha que importante. Nós, como seres humanos, segundo Jung, nós temos a capacidade, através da nossa percepção, do desenvolvimento da nossa percepção, nós podemos transformar os obstáculos em crescimento. Então, gente, nós escolhemos dois autores, né? O Roger e o Jung, mas vários outros apresentam as mesmas ideias. Então, hoje a nossa reflexão sobre conexão interior encontra respaldo em Roger, quando ele destaca a autenticidade, o autoconhecimento como caminhos para o desenvolvimento pessoal. E em Jung, ao enfatizar a importância de olharmos para o mundo interior e integrarmos as sombras e transformar as experiências difíceis em crescimento e sabedoria. Então, meus amigos, hoje nós falamos sobre isso, agradecemos a vocês e até o próximo, se Deus quiser.